Henrique, eu sou professor na Universidade Fevale há 7 anos. Nessa universidade eu me formei no curso de Publicidade e Propaganda, também na especialização em Tecnologia da Informação e Comunicação, no mestrado em Inclusão Social e Acessibilidade e atualmente sou doutorando do Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social. O projeto que a gente vai colocar logo na sequência se refere às minhas práticas numa disciplina de marketing digital vinculada ao curso de administração da universidade. O projeto que eu vou apresentar foi nomeado por mim como o Trend Topic da semana, sendo os assuntos mais comentados na semana. Ele surgiu de uma necessidade que eu percebi de trazer assuntos e interagir no início das aulas. Mais especificamente, no início do projeto, numa disciplina de marketing digital vinculada ao curso de administração na Universidade Fevale. Todos os inícios de aula existe uma tentativa minha de uma informalização, para fazer os alunos se sentirem à vontade, os que vão chegando já organizarem-se nos lugares, eu também, e todo mundo começar a conversar. Para isso e para aproveitar o tempo de aula, eu proponho que os alunos observem as notícias durante a semana, tanto nas mídias sociais quanto na internet de maneira geral, e no início das aulas, nessa fase que eu mencionei, a gente discuta algumas delas. Eu sempre trago uma ou duas, dependendo da semana, e começo falando sobre determinada situação, e eles, normalmente empolgados, também participam dessa situação, dessa fala. Inicialmente, a proposta foi implementada de maneira informal no início de algumas aulas do semestre, à medida que eu ia identificando o potencial, de acordo com os assuntos mais comentados na semana, de uma relação com o conteúdo da disciplina. Na sequência, a partir de 2015, eu optei por tornar isso mais formal. Então, incluí essa observação no plano de ensino, nas atividades propostas, onde todas as aulas iniciariam com os Trend Topics da semana, então com os assuntos mais comentados da semana. E todas as aulas, de maneira descontraída, eu já inicio comentando: olá pessoal, vamos iniciar novamente então a aula com aquele assunto que a gente já sabe, com os assuntos mais comentados da semana. Então todo mundo já faz um breve comentário, alguns alunos trazem situações bem pontuais, eu trago também, como eu já disse, e com essa inserção oficial que já foi lida, já foi informada a eles no início do semestre, na primeira aula, durante a leitura do plano de ensino, tudo fica de acordo com a proposta e faz parte do que foi planejado, ou melhor, faz parte do programa de todas as semanas e já é de conhecimento geral. Em relação aos benefícios dessa atividade, eu destaco a questão de que os alunos se sentem à vontade em trazer novos assuntos durante as semanas. Eles se sentem à vontade em participar da proposta como um todo, porque ela se torna uma atividade que começa de uma maneira informal, por trazer informações do cotidiano, de fontes das mais diversas, como eu já comentei, de mídias sociais ou internet, mas ela vai se tornando formal à medida que se entende que isso faz parte do componente curricular, faz parte da disciplina e está planejada já no plano de ensino nos demais espaços, além de ser formalmente um start da aula. Então, é o início de todas as semanas. Então, os alunos trazem as informações, eles, alguns deles muito empolgados, isso é interessante, fazem a referência: eu quero falar primeiro, eu trouxe um assunto, eu logo lembrei da aula durante a semana, eu estava falando em casa e identifiquei tal coisa que eu tinha que lembrar para trazer na aula. Então isso os motiva, e a mim também, é claro, e faz com que a aula comece sempre animada, de fato, pois todos interagem, todos chamam a atenção. É claro que algumas aulas são com menos ideias, são com menos notícias, mas na maioria dos casos temos 3, 4 notícias, e eu deixo bem livre que os alunos tragam qualquer coisa que tenha sido destaque na semana, informações de qualquer formato, informações com temas ditos relevantes,
e em alguns casos irrelevantes, porque eu comento que o que é importante está sendo a forma como a disseminação acontece, e se ela está acontecendo de maneira destacada dentro de determinado meio, isso sim é relevante para alguém, e aí isso já parte para um início da discussão sobre tal fato. Esse projeto, como eu falei então, ele tem se ampliado, que inicialmente eu abordava de maneira informal numa disciplina, depois incluí no plano e começou a fazer parte de todos os semestres dessa disciplina, mais ou menos depois de 2015, até o momento. Eu leciono ela todos os semestres, vinculado ao curso de administração, né? Me refiro à disciplina de marketing digital. Depois dessa implantação, eu incluí em outros componentes curriculares, como comunicação digital, por exemplo, que é para a área de publicidade, relações públicas e jornalismo, também na mesma universidade. E tenho tratado disso em algumas disciplinas de pós-graduação e como MBA e especialização tem sido um destaque interessante. Além disso, essa prática foi apresentada num seminário de formação docente na universidade, onde eu demonstrei a minha prática, né, com essas etapas que eu sinalizei brevemente a vocês, os docentes que estavam interessados em participar desta formação. Então foram 2 grupos, com uma participação de mais ou menos 40 docentes, que escutaram a minha prática e entenderam como isso se dava no dia a dia, né, da profissão aí do professor, então, de ensino superior. E, através de um feedback destes participantes e de outros colegas que ouvem falar da minha prática em sala de professor, por exemplo, e escutam até mesmo alguns alunos falando da situação, eu já recebi feedback de que alguns estão implantando isso também nas suas aulas, com nomes diferentes, com propostas que se baseiam nessa lógica, e isso tem se destacado. A minha intenção é fazer um paper sobre isso, destacar um pouco mais isso e qualificar dentro das minhas práticas docentes, levando a outras pessoas, como felizmente acontece agora a vocês, ao grupo do Comum. Obrigado.